Olá, sou Giancarlo Panosso, presidente da Associação Cultural Athena, e hoje vamos conversar um pouco mais sobre os princípios, sobre a filosofia e os ideais que regem a nossa associação. A ACA, como carinhosamente chamamos, essa sigla de Associação Cultural Athena, ACA, ela é uma organização sem fins lucrativos e tem como maior proposta realizar um movimento cultural humanitário orientado por 3 ideais: fraternidade, tolerância e o conhecimento. Temos uma missão de proporcionar o desenvolvimento integral aos associados, aos nossos colaboradores, aos nossos voluntários, para que eles se tornem agentes da construção de um mundo justo e fraterno. Nós acreditamos que o ser humano evolui muito mais quando trilha o caminho do autoconhecimento, quando busca descobrir o sentido de sua vida, né, os mistérios que existem, e também quando participa da sociedade, né, quando tem um engajamento sociocultural. Através dessas 3 vias, nós identificamos uma possibilidade de evolução muito mais eficaz para o ser humano que habita hoje o nosso planeta. E para que essas vias sejam trilhadas, a Associação Cultural Athena desenvolve cursos, tem programas, tem ações, projetos, né? Em campos principais aqui, a gente pode citar as artes, campo das ciências, das políticas, campo das religiões, caminho da espiritualidade, conhecimentos e campos de saúde, meio ambiente e filosofia. Esses programas, esses cursos, esses projetos desenvolvidos pela nossa organização, eles visam a formação cultural dessas pessoas, a prática da integração social e também a técnica, ou vamos chamar assim, a postura de se tornar um filósofo ativo. Dentro da nossa organização, trabalhamos muito fortemente com o número 1 e o número 3. Por isso, no nosso símbolo, vocês enxergam um triângulo inserido num círculo, né? Numa circunferência dourada, representando justamente a questão valorosa, tanto da identidade trina, como também do espírito de união, representado por esse elo que protege o triângulo ou a pirâmide interna. Para falarmos dessa identidade trina, precisamos, obviamente, identificar que este símbolo já existe há milhares e milhares de anos, como um símbolo que representa o Uno, a divindade máxima, né, o Deus, aquele que envolve todas as coisas e está em todos os lugares. No momento em que ele resolve limitar-se para criar as 3 forças do universo, ele passa, então, da sua unidade a uma força trina, sendo 3 e 1 ao mesmo tempo. O mistério que tanto buscamos entender. Existe uma interpretação na filosofia esotérica, através, inclusive, deste símbolo, identificando que Deus, quando resolveu constituir um universo, passou a atuar através de 3 grandes forças. Então, descobrimos, depois de ter fundado, inclusive, a nossa associação, um tempo mais adiante, que este símbolo que foi obtido através dos nossos fundadores, numa sessão de inspiração, né, a gente buscou algo que inspirasse muito mais o nosso trabalho, esse símbolo foi identificado também como o símbolo antigo e sagrado do Uno, limitando-se a si mesmo para criar as 3 grandes forças, ou os 3 grandes logos, né, que as religiões trazem depois dentro dos seus conceitos, né, e das suas crenças, como identificação de Pai, Filho e Espírito Santo. Na Índia, a gente pode observar a Trindade sendo expressa com deuses, né, também, com Brahma, Vishnu e Shiva. Se a gente for pesquisar no Egito Antigo, também temos Osíris, Ísis e Horus, e assim por diante. Identificamos que essa ideia de Deus ser representado também de forma trina é uma prática de várias religiões e várias filosofias ao longo de todos os tempos da nossa história humana.
Mas especificamente para a nossa associação, o triângulo ele vai representar várias coisas. Então essa identidade trina, ela já começa com o próprio nome da nossa organização, tá? Em cada ponta do triângulo a gente tem indicado uma força, uma associação com vários outros elementos que a gente vai ver aqui hoje nessa explanação. Então, a Associação Cultural Atena, inicialmente nós pensamos em reunir pessoas para um propósito cultural, humanitário, e aí a gente encaminhou a constituição jurídica na questão de associação. Depois a gente identificou que esse grupo de pessoas estaria interessado em fazer esse movimento cultural, então veio a linha cultural ser trabalhada na sociedade, e quando fomos buscar um ícone, um símbolo que representasse um pouco mais o nosso trabalho, encontramos na mitologia grega, né, na deusa Atena, uma identidade muito interessante e importante para aquilo que a gente esperava realizar, e estamos realizando nesses 12 anos aí que já se passam a partir da fundação. Atena é a deusa da guerra justa, da sabedoria, das artes, dos ofícios, uma deusa, né, mitológica muito completa e muito similar na questão das ações, né, e das representações que ela tem e que nós desejamos fazer ao longo da nossa história. Dentro da nossa associação também identificamos nas 3 pontas do nosso triângulo os caminhos aos quais a gente se debruça para que as pessoas possam, então, realizar o trabalho cultural humanitário. Um deles é a formação cultural, onde as pessoas precisam passar por um processo, então, de entendimento de que é cultura e também realizar os estudos teóricos e práticos para que possam ter, então, esse grau de formação cultural. Também há um outro caminho muito trabalhado na nossa associação, através de projetos, que é o da integração social. A partir do momento que você tem esse conhecimento obtido na formação cultural, você precisa colocar em prática na sociedade, e aí isso se dá através de convênios, de projetos, né, de parcerias, que vão fazer realmente a integração individual da pessoa que está recebendo formação na nossa organização, ou, como a gente gosta, a integração coletiva, né, de organismos fazendo parcerias e convênios. E também temos o caminho da filosofia ativa, que é um caminho um pouco mais esotérico, interno e holístico, de formação de líderes, que estão a todo momento realmente buscando o estudo e a prática, tanto da formação cultural como da integração social, e ainda por cima o gerenciamento interno dos departamentos da nossa associação. Então, tentando representar com palavras um pouco mais diretas, como palavras-chave, né, o que temos dentro desses 3 campos, dessas 3 vias de trabalho na associação, podemos associar com a formação cultural. O indivíduo precisa tomar um caráter, né, magnético, se colocar na posição de aprendiz, posição yin, né, de receber. É o momento em que o nosso espírito precisa escutar mais, prestar muita atenção, se dedicar para assimilar as coisas que estão sendo ensinadas, vamos dizer assim, nos cursos e nas práticas de aprendizado. Quando a gente vai num movimento de integração social, o nosso espírito tem que tomar uma postura mais elétrica, né? Mais yang, propositiva, no sentido de cooperar, operar junto com os demais indivíduos ou as demais entidades que estejam envolvidas num projeto, ou numa parceria, ou num convênio que estivermos realizando. E quando a gente segue pelo caminho da filosofia ativa, nós precisamos colocar nosso espírito num estado de líder frente não somente às pessoas, mas também aos movimentos e aos elementos que possam surgir nesse trabalho de formação cultural ou então de integração social. E aí, nosso espírito tem que buscar sempre a justa medida, o caminho do meio, o Tao, trazendo essas palavras, né, de origem chinesa aí,
do taoísmo, Yin e Yang, para que ele possa realmente assumir a posição de um líder frente às necessidades que surgirem aí em todos os campos de trabalho, todos os campos de ação. Para tentar representar um pouco mais as linhas de ação que nós temos na Associação Cultural Athena, a gente traz aqui, então, uma associação agora fazendo o fechamento dessa relação inicial, em que nós temos a formação cultural aqui, com uma fotografia mostrando alguns adolescentes aí aprendendo, né, nos nossos cursos para adolescentes, no caráter de recepção de conhecimentos, eles estão aptos, estão propensos a aprender realmente, esse é o espírito que a gente trabalha com eles. Aqui temos uma foto de um festival, a gente chama Festival Athena, no qual a gente trabalha com voluntários, com associados, com colaboradores, e nesse sentido a integração acontece, né, de forma social, para fora das portas da nossa organização, e aqui um encontro de líderes da nossa organização, né, os filósofos ativos, que buscam esse trabalho, esse espírito de se tornarem líderes não somente dentro das tarefas que tem na organização Associação Athena, mas também nas suas famílias, nas suas profissões, nas suas empresas, nos seus empregos, sempre com o foco, né, de serem pessoas dispostas a puxar, a terem atitudes, né, de liderar, de puxar à frente, de motivar, né, de coordenar principalmente, e fazer o que a gente chama de gestão I/O, né, que é interna e externa, in-out. É a gestão de si mesmo e a gestão do ambiente ou das pessoas que estejam trabalhando com um filósofo ativo, né? Para entender o que é um filósofo ativo ou um força viva, também são palavras sinônimas que a gente usa, os forças vivas que praticam a filosofia ativa são líderes que, para a Associação Athena, a partir da formação cultural que já tiveram e da cooperação realizada na integração social, já se tornam aptos a coordenar um dos 10 departamentos que temos na nossa organização, tá certo? Tanto para que façam a gerência das ações internas, dos cursos, aí estamos falando da formação cultural, e também a gerência das atividades externas de integração social. Para que vocês conheçam pelo menos o nome, né, e os propósitos básicos de cada departamento da nossa associação, começamos aqui pela direção, pelo Áquila, são os águias da nossa organização, e aqui as pessoas, as forças vivas que estão inseridos neste departamento, cuidam então da gerência da própria organização. Temos departamentos Dômina e Cavalário, que são das damas e dos cavaleiros, onde é trabalhado a questão da moralidade, da atitude, né, das virtudes, tanto femininas como masculinas. Temos outros 3 departamentos, corpo, alma e espírito, ou em latim, como a gente denomina os nossos departamentos, corpus, anima e espíritus. Aqui nós temos principalmente o departamento de corpus, ligado à questão dos cuidados com o próprio corpo, com os exercícios, né, com a atividade física, com a alimentação. O departamento ânima, ele está ligado com as emoções, com o corpo emocional, também muito ligado com a questão de marketing da organização, a questão das cores vivas, né, para que a gente faça a associação com as marcas, com os cursos, com os aprendizados, com as campanhas. E também o departamento espíritos está ligado com a questão do desenvolvimento da espiritualidade, né, laica, vamos dizer assim, utilizando os processos de meditação, né, as energias, o trabalho das terapias, como o Reiki, como a acupuntura, e por assim adiante, assim vai. E os departamentos base que nós temos, né, muito mais de integração social, de trabalho externo, é o departamento de artes, de ciência, de política e de religião. Tá? O de artes, obviamente,
observando todas as linguagens, fazendo os trabalhos, os cursos, os projetos artísticos. O departamento de ciência é envolvido com as pesquisas, né, com os padrões científicos que devemos ter em todas as ações, com as comprovações científicas diante de tantas filosofias e práticas, né, holísticas que nós trabalhamos. O departamento de política, obviamente, no sentido natural e original da palavra, né, a técnica de cuidar da polis, a política para nosso entendimento e nossa prática, é a ação voltada aos cuidados de toda a cidade ou de toda a nação, de todo o país, tá certo? Não é uma política partidária, separativista, como a gente muito conhece e tem hoje no nosso país, em todos os países. A política que trabalhamos dentro da Associação Athena é a política da integração, em que todos têm que ser beneficiados a partir de uma atitude ética e moral pró-sociedade, dizendo assim. O exemplo é campanhas de conscientização, de separação do lixo, dos resíduos orgânicos, resíduos recicláveis, né, os resíduos que vão para compostagem, esse conhecimento, e essa campanha movimentando voluntários e realizando as práticas se torna algo bom para toda a sociedade. Esse é um trabalho de um verdadeiro político, né? Ou então plantar árvores na cidade, estamos falando da questão do meio ambiente, ou então a questão de a ética da verdade, né? Cumprir com suas responsabilidades frente a todos. Esse é o trabalho político que a gente tem dentro da nossa organização. E a questão da religião, a Associação Cultural Athena não tem uma linha religiosa. Nós temos aqui, na verdade, vários indivíduos religiosos que pertencem às várias religiões, convivendo de forma tolerante, harmônica, pacífica, né, amigável. E por isso nós temos um departamento que faz o estudo comparativo das religiões, para que a gente tenha um maior entendimento e maior tolerância e possa conviver, independente da religião, do credo de cada um. Nós temos, então, cursos e, mais adiante, pretendemos fazer algumas práticas externas aí de convívio entre os entes religiosos, né? São trabalhos aí que precisariam de maiores detalhes para a gente comentar em outro momento. Além disso, quando o indivíduo encara o desafio de fazer, né, de realizar a filosofia ativa, tornar-se uma força viva, ele acaba desenvolvendo princípios trinos em sua própria identidade, na sua própria personalidade. E esses princípios trinos que começam a vibrar dentro de cada um que convive com toda a equipe, com toda a família da Associação Athena, esses princípios podemos citar como a inteligência, no sentido de inteligere, né, saber escolher entre duas situações. Então, começa a ter maior propensão de usar e mostrar-se inteligente frente aos desafios que aparecem. O desenvolvimento, né, do princípio do amor e da sabedoria também começa a brotar de forma muito mais presente na vida das pessoas. E um ímpeto de vontade, que a gente diz vontade com V maiúsculo, que é aquela energia, aquela força de realizar as coisas dentro do seu trabalho, dentro da sua missão, mas em prol de um benefício divino aí, né, para que seja para todo o universo a nossa atitude, o nosso sacrifício, né, nosso sagrado ofício, seja conduzido por uma vontade interna. Ou seja, a vontade com V maiúsculo é uma conexão com a própria crença que a pessoa tem, para que possa realizar algo que seja bom e harmônico para toda a sua família, toda a sua cidade, todo o planeta, todo o universo. Outros princípios que surgem também de forma trina nessa avaliação que a gente está fazendo é a questão de se autodisciplinar. Então, a disciplina é algo importante para um força viva. Ele acaba entendendo muito mais a necessidade de ter horários a cumprir, tarefas a realizar, verificações de como está o seu trabalho, né? Então, a questão da disciplina
é uma virtude que vai sendo desenvolvida. A questão do serviço, de estar sempre pronto para o chamado, vamos dizer assim. Na Associação Athena nós temos várias atividades e, às vezes, como em tudo na vida, né, surgem imprevistos e nós precisamos de pessoas que possam resolver, ajudar a solucionar algum problema. Então, esse estar a serviço como um guardião, né, de prontidão, esse espírito de estar a serviço é que é trabalhado nas formações culturais e na integração social desses forças vivas, né? E também a questão da fé, da crença, de ter aquela certeza que está no caminho certo, que está evoluindo e que está realmente fazendo valer a sua vida, é outro princípio que nós trabalhamos, porque se você não acreditar em nada, hoje você não... Qualquer caminho é um caminho, tá certo? Mas a gente precisa ter um entendimento, esclarecimento de qual é o nosso papel frente à sociedade, frente aos nossos familiares, e tendo identificação disso, tendo crença de até onde a gente pode ir e onde a gente quer chegar, nós nos apegamos realmente a uma crença e precisamos manter essa fé para que a gente não se desvie do caminho que está trilhado, né, que está traçado para todos nós. E os ideais que são da Associação Athena, né, os ideais mais destacados até então, também começam a se desenvolver dentro do Força Viva. Esse líder que está em formação dentro da Associação Athena, né? O ideal do conhecimento, que é realmente acabar com a ignorância, buscar sempre entender, conhecer a origem das coisas, o conceito de cada coisa, né? O termo correto a ser utilizado, as expressões corretas, o conhecimento sobre si mesmo, sobre as coisas externas. Este é um ganho que se tem quando a gente participa, né, das atividades aqui da nossa associação. A tolerância, como bastante já ressaltado, né, saber conviver com alegria, com felicidade de estar convivendo ao lado do diferente, daquele que acredita diferente, daquele que talvez pense ao contrário de você, e você conseguir viver feliz, em harmonia com essas pessoas, é um grande ganho aí dentro da nossa organização e, quem sabe, mais adiante o planeta consiga entrar nessa vibração também. E o espírito, né, de fraternidade, de sentir assim que o outro é exatamente um irmão que também está buscando a verdade através de outro caminho, mas é um irmão, é um ser que está na mesma família, que está na mesma casa, que está no mesmo planeta onde a gente está vivendo. E também aproveitamos, né, e utilizamos técnicas, né, ou caminhos, coisas, como dizia o Plotino, que nos aproximam mais dessa paz interna, desse sentimento de alegria, de felicidade, que, em outras palavras, esse estado divino, né, de proximidade de Deus, que todos buscam, de alguma forma ou de outra. Seja o Deus que acredite, a crença que tenha, mas todos buscam essa verdade, esse espírito de paz, de harmonia interna. E o Plotino é um filósofo antigo que nos ensinou, né, que através da música, do amor e da filosofia é que nós podemos realmente, rapidamente encontrar esse estado aí de paz, né, interna, de harmonia no coração e na mente, através desses elementos. Então, nós temos estudos filosóficos, temos práticas em que precisa realmente demonstrar o seu amor a todos, e temos atividades, né, musicais, mas também a meditação usa muito isso, para que a gente consiga obter aquele estado intuitivo, né, de conexão com tudo e com todos. E seguindo, né, nessa questão de identidade trina que surge ou que é buscada através da formação da filosofia ativa, podemos dizer que os nossos forças vivas encaram o espírito de águia, né, os áquilas, na questão análoga e no sentido de que uma águia tem como grandes virtudes ou grandes instrumentos corporais
que se destacam, né? Os olhos, as garras e as asas. Aqui no sentido de que um águia aquiano ou um força-viva aquiano, que pertence à nossa associação, ele precisa estar sempre com olhos de águia para observar profundamente e remotamente todas as coisas que estão acontecendo. Precisa estar com a força das asas da águia para poder mover-se em todas as dimensões da vivência humana. E também precisa estar com as garras afiadas, não para atacar ou agredir, né, os demais, mas sim para mover as coisas que estão no seu lugar errado e colocar elas no lugar certo, ou então para ajudar os irmãos que estão precisando, né? Muitas vezes a gente usa o exemplo das garras para resgatar aqueles irmãos que estão passando por dificuldades muito desafiantes em suas vidas e não conseguem sair sozinhos. Então, através da nossa visão, com olhos de águia e com as nossas fortes asas, nós podemos chegar próximo dele e com as nossas garras resgatar esse irmão e trazer para um ambiente mais propício para que ele se sinta fortificado e possa seguir adiante na sua vida, né, em harmonia com todos os demais. E os resultados que são alcançados, né, a partir dessa integração trina e esse trabalho que ele é como um machado de 2 gumes, né, enquanto faz o trabalho para dentro, precisa esculpir a si mesmo, né, e quando corta para fora, precisa fazer a integração social, precisa realizar aí a melhoria do mundo, né, tornando justo e fraterno, como está lá na nossa missão. Os resultados que um Força Viva tem, ou alguém que é associado, voluntário, colaborador da nossa organização, é de maior autoconhecimento, maior sentimento de construção integrativa, ou seja, a gente começa a observar que nós estamos construindo as coisas de forma coletiva, e isso é muito melhor do que construir de forma individual. E também um espírito de pertencimento, porque nós começamos a sentir ainda mais aquela sensação de pertencer a essa equipe, a esse grupo, a essa família, a esta vida coletiva aqui em nosso planeta, com todo o seu significado. Também os resultados são de purificação através da formação cultural, dessa questão de aprendizado, do machado cortando para dentro, né? Nós começamos a purificar os nossos pensamentos, as nossas emoções e também, obviamente, o nosso corpo físico, biológico. E ao longo dos anos a gente vai sentindo mais leve, né? Muito mais feliz com os resultados alcançados. Também é aquele espírito, né? Aquele resultado de realização, de poder olhar para o passado, para trás e ver que as coisas que foram construídas são coisas eternas, né? Principalmente dentro do campo da moral e da ética, são construções que a gente leva para o resto da vida, né? Não precisamos nem imaginar que são construções materiais, mas sim construções abstratas do ser humano, que são importantes ao longo de toda a sua existência. E também um sentimento de união é um resultado que nós obtemos diante de todas essas práticas aqui que estamos comentando hoje. E a partir de todos esses princípios, a partir dessas práticas, né, e desses resultados alcançados, nós podemos visualizar a senda, né, que existe dentro da Associação Cultural Atena, o caminho maior em que nos inserimos. Tá? E eu trago aqui um diagrama representativo para que a gente possa entender um pouco mais de forma a olhar de fora, né, que a ACA, ela apresenta uma pirâmide materializada com 4 faces e consideramos cada face um campo de construção, né, de possibilidade do ser humano evoluir, aprender, ensinar, construir, né, e se realizar. Esses 4 campos, então, temos o campo das artes, o campo das ciências, das políticas e das religiões, em que todos os associados são convidados a aprender ou ensinar coisas artísticas, a seguir um caminho científico, né, a executar ou trabalhar de forma
pela sociedade, através da política não partidária, e a prática, né, o exercício do religar com a divindade, que é a questão das religiões, né, principalmente entendendo que todos nós temos uma busca religiosa diferenciada, mas o caminho que escolhemos pode ser um caminho diferenciado, mas o objetivo final é o mesmo para todos. E este caminho, muito mais terreno, muito mais materializado, nós chamamos então de ACA, Way, né, o caminho da Associação Cultural Atena, em que a gente vai buscar a purificação e a realização dentro desta vida tridimensional que temos aqui, né, em nosso planeta, já com toda a consciência que temos aí obtidas através, inclusive, de estudos quânticos, de estudos religiosos, né, científicos, que nos mostram que existem várias dimensões em nosso universo. E a partir do momento que nós conseguimos realizar aprendizados, experiências práticas nas 4 grandes áreas do conhecimento humano, nós escalamos ainda mais a nossa pirâmide e chegamos no campo da filosofia ativa, nos tornamos filósofos ativos, porque nós, além de buscarmos o caminho da integração divina, chamamos de Aka Yoga, essa união com as forças divinas que existem, nós seguimos trabalhando pela matéria, né, no mundo materializado. Então, esta é a principal imagem que nós precisamos usar para identificar o filósofo ativo. E o trabalho da Associação Atena, ele consiste muito mais em resgatar as pessoas que estão trabalhando na individualidade, na separatividade, né, no princípio da separatividade, e capacitá-los a ter maior consciência da integração que é possível ter no mundo materializado em que vivemos, nessa evolução até chegarmos a ser filósofos ativos, e a filosofia ativa vai nos permitir vivenciar o mundo esotérico, divino, espiritual, e ao mesmo tempo não abandonar o campo material aonde nós precisamos realizar realmente o nosso trabalho. É por isso que nós estamos aqui encarnados. Para isso, temos a escola de guerreiros, tá? Com essa simbologia aqui representativa, porque é uma luta constante viver na matéria, e temos a escola esotérica, que é um caminho sutil e suave para viver nas dimensões superiores que existem em nosso universo. Diante de todas essas explicações, terminamos então a nossa apresentação dos princípios da filosofia, dos ideais atenienses, principalmente relacionados com a identidade trina que existe em nossa organização. Esperamos que tenha gostado dessa explanação e, obviamente, se você tiver maior interesse, venha conhecer a nossa casa, a nossa sede, venha participar das nossas ações, venha fazer um curso em nossa escola e entre em contato através dos nossos canais de comunicação para que a gente possa realmente fazer um trabalho de integração neste nosso planeta e que possamos avançar ainda mais rápido neste desafio de viver em harmonia, em paz e em felicidade e satisfação no viver de cada um que está aqui em nosso planeta. Não somente os seres humanos, mas também os animais, as plantas e toda a estrutura física que esse planeta permite aí que a gente viva numa integração. Paz e harmonia a todos vocês.